5 minutos de conversa franca com o professor José Carlos de Assis. Tema de hoje: por que está sendo proposto um teto para o orçamento fiscal do governo federal? O que seria isso, professor? Olha, a primeira coisa é entender disso, exatamente a proposta que se faz. Ela está voltada para você congelar o teto da dívida pública, mas incidindo, sobretudo, sobre o chamado orçamento primário. O que é orçamento primário? É o orçamento dos gastos do governo, correntes, fora juros. Então, o que eles querem fazer é congelar o valor global do orçamento, sabendo que a parte de juros vai crescer anualmente, porque ela cresce pela taxa de juros da dívida pública, que corrige a dívida pública, a classe Selic, que está em 14%. Essa taxa vai fazer com que a dívida pública aumente ano a ano, no mínimo 14% aos níveis atuais. E o resto do orçamento? O resto do orçamento vai ter que ser esmagado. O resto do orçamento significa o quê? Gastos com educação, com saúde principalmente, com previdência social. Tudo isso deve ser restringido para você liberar o pagamento dos serviços da dívida pública. Essa que é o objetivo central do projeto. Esse projeto foi copiado nos Estados Unidos, enquanto tentativa, porque ele nunca foi aprovado nos Estados Unidos, de 2 anos em 2 anos tem sempre uma discussão de estabelecimento de um teto da dívida pública nos Estados Unidos, mas nunca foi aprovado. E nunca foi aprovado por quê? Porque lá não tem essa distinção entre orçamento primário, né, orçamento de contas correntes do governo, né, fora juros, e orçamento global. Lá tudo é orçamento global. Então, se eles aprovarem um teto da dívida pública lá, corre-se o risco do governo não pagar a dívida pública, né, o custo da dívida pública. Então, eles não são loucos de fazer uma regra orçamentária que implique o calote da dívida pública americana. Nós aqui copiamos tudo dos americanos, agora copiamos mal, copiamos fazendo uma fajutice no meio desse processo, que é você tirar do cálculo do orçamento a parte relativa aos juros da dívida pública. Os juros ficam soltos. Qualquer que seja o nível dos juros, esse ano está mais ou menos 600 bilhões de reais. Qualquer nível de juros, vai ser pago, não tem jeito. Agora, para acomodar no teto da dívida, no teto do orçamento, esse tipo de endividamento, vai ter que ter um corte nos gastos públicos que atendem serviços essenciais do Estado. E isso aí é para arrebentar com o serviço público estadual do Estado. Isso é um absurdo. Não sei se os nossos parlamentares estão atentos para isso. Na Câmara certamente não estão, porque são os demagogos, mas eu espero que no Senado essa coisa não passe, porque isso seria mortal para a estrutura da administração pública brasileira.